Bem-vindos todos os que sintonizam. Mas esta semana o nosso grupo de Conexão Bíblica e temos dado início, a semana passada, num tema muito importante mesmo, toda a palavra de Deus é importante, mas esse tema a gente quer se demorar um pouco sobre ele porque é essencial para a nossa vida. Nossa vida, não a vida aqui neste mundo, mas aquela que almejamos, aquela que Jesus quer para nós. Então, conhecer mais sobre o Espírito Santo e como nós podemos interagir com ele é o propósito dessas nossas próximas reuniões. Mas isso é algo que precisa da ajuda de Deus. Nós vemos pela palavra uma coisa que se nota, a gente vai passar por ela, é que precisa haver paz. Paz em nós. Por que paz? O mundo é cheio de agitação, cheio de ansiedades, cheio de vaidades e coisas que nos atraem para aquilo que é passageiro. Mas para falar das coisas de Deus e para ouvir as coisas de Deus, o meio melhor, o ambiente mais propício é o da paz. Aquele em que nós nos colocamos como quem está presente, mas dando lugar àquele que Jesus morreu para que ele estivesse conosco, que é o Espírito Santo. E é isso que nós vamos tentar explorar ao máximo, porque é essencial para cada um de nós. Então nos colocamos na presença do Pai e do Espírito, orando em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa trazer a paz, tanto para quem ouve como para quem vai falar. E essa paz domine o nosso ser nesses momentos, para que possamos ouvir aquilo que, não o que estamos falando aqui com um propósito humano, mas aquilo que o Espírito se dispõe a falar através de nós. Amém. Bom, nós vamos passar, como eu disse, não vou correr demais nesse assunto, porque eu sinto que há uma essência aqui do que é importante, Nós estamos tratando dos capítulos 13, 14, 15, 16 e hoje vamos dar entrada no 17. Mas vamos dar uma passadinha por esses capítulos que nós já falamos, assim como uma recordação. O assunto desses capítulos do Evangelho de João, 13, 14, 15, 16 e agora o 17, é a essência do que Jesus trouxe para nós. E João foi encarregado de registrar tudo isso, nós já falamos, E o propósito de Jesus é para que nós tenhamos vida. Ele mesmo diz aí, está na tela, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida abundante. É essa transição da condição de ovelha, aquele que está com vontade de ouvir, com vontade de crer, para a condição de filho, que é a vida abundante. Não tem vida mais abundante que aquela que nos coloca junto do Pai. E Jesus estava indo junto do Pai quando desejou isso. E Ele quer isto para nós. Então, nós estamos tratando dessa busca, dessa vida abundante. E João retratou isso em detalhes, todo o processo, Então, encaminhando rapidamente, primeira coisa que aconteceu foi o lava-pés. Nós falamos a semana passada, não vamos ler tudo de novo, mas vamos lembrar que o lava-pés é uma coisa que a gente faz rotineiramente na igreja, no tempo da Páscoa, E ali ver aquela cena, a cena está aí, é importante que ela esteja, que a gente recorde disso, mas o sentido dela, qual é o sentido? Por que lavar os pés? E tem, nós vimos na semana passada, tem o argumento de Pedro, não, então me lava completamente. E Jesus responde de uma maneira assim, aparentemente enigmática, não é necessário lavar você totalmente, você já está lavado.
Você está lavado nas águas do batismo, quando você creu e entregou-se ao arrependimento, reconhecer-se necessitado de Deus. Então está lavado. É necessário, sim, lavar os pés. E Jesus dá um acréscimo nessa importância ao dizer: se eu não os lavar, não lavar os teus pés, não terás parte comigo, né? Então, é algo que é importante, não é simplesmente algo para ter uma memória, é algo que tem que acontecer. E aí a gente começa a ver que essa questão dos pés tem a ver com o caminho, né? Tem a ver com endireitar-se no caminho, porque existe um caminho, né? E esse caminho é estreito, é fácil da gente se desviar. Então, foi isso que nós tratamos, e aí nós vimos que Jesus fez isso com mais um propósito. Eu estava me recordando o que está aqui na tela e eu acho que tem que enfatizar. Esse propósito é o seguinte: não apenas ele vai continuar lavando os nossos pés, mas um grande propósito dentro desta cena é que nós sejamos levados a fazer isso uns com os outros. É trazer para o caminho, é colocar no caminho, e isso nós temos condição de estarmos em comunidade, ajudando uns aos outros. E o modo certo é essa figura tão maravilhosa de lavar os pés, que é algo que é feito com humildade, com mansidão, que dá uma sensação de prazer na hora que está sendo executado e que nos faz ver a importância, dar sentido para aquilo que está sendo mostrado, voltar para o caminho, né? Então, são assuntos que foram registrados aí com um propósito enorme, né? E todos nós, para que a igreja seja um campo fértil de crescimento das pessoas seguirem esse caminho, indo se tornando como Cristo, para que isso aconteça, é preciso esses momentos de ajustes, e que devem ser feitos dessa maneira, de modo suave e humilde, né? Então, isso nós vimos, né? Mas, nesse mesmo dia tão precioso, toda essa conversa se passa naquele dia que antecede aí a crucificação, no momento da Santa Ceia. Então Jesus vai falar do novo mandamento. Isso eu vou enfatizar de novo, é importantíssimo, né? É o que é a vontade de Jesus para você e para mim. Então, esse mandamento tinha que ser esmiuçado por nós. Temos que extrair tudo o que ele contém. E ele é muito grande, pessoal. Esse mandamento é enorme. Diz assim: amai-vos uns aos outros, mas não é só isso. Se fosse isso, ainda seria algo que nós poderíamos nos esforçar. Mas olha aqui, como eu vos tenho amado. Então, é amar como Deus ama, como Jesus nos amou, né? Então, esse processo é que tem que estar sempre na nossa mente, porque esse mandamento, ele é a base, fundamento, é onde se ergue todo o processo da nova aliança. É nele que se fundamenta tudo, né? E porque se nós guardarmos este mandamento, e guardar esse mandamento é conhecê-lo em todos os seus detalhes, né? Então nós vamos viver uma vida de discípulo, né? É isso que Jesus mostrou para nós. E aí então Jesus mostrou que esse mandamento tem uma característica, que está escrito aí em letras grandonas na tela, né? A característica de dar a vida. E tem duplo sentido aí também, é maravilhosa a palavra de Deus. Não é só dar a vida como alguém que se entrega à morte pelos outros, que foi a grande obra de Jesus Cristo, mas é dar vida também, dar vida de verdade para as pessoas. E isso precisa ter a vida para dar, né? Jesus era pleno de vida e morreu sim em favor de cada um de nós, mas enquanto estava ali já estava dando a vida dele. Ele separou-se do Pai e veio ao mundo para dar, né?
Então, nós estamos vendo a grandiosidade do mandamento. O mandamento amar é um mandamento doador, que oferece vida, que está sempre dando vida, né? Passamos por esses assuntos e vimos que para chegar nisso existe um caminho. Para chegar nisso existe um caminho, esse caminho que tem que ser corrigido com zelo, com cuidado, com atenção, para que nós possamos nos manter nele. E esse caminho nada mais é que o próprio Jesus Cristo. Ele falou, vós conheceis o caminho para onde eu vou, né? E aí Tomé perguntou aquela pergunta que nós faríamos também, né? Não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho. Então está vendo que cada vez que você se volta para a palavra de Deus, cada vez que você vai insistindo, e eu estou falando, esses capítulos são importantes, era bom você ler, que não ficar limitado ao que está falando aqui, né? Mas ir buscando essas respostas dentro de você mesmo, pela presença do Espírito Santo. Para quê? Para que você vá conhecendo os detalhes deste caminho. E aí Jesus respondeu para Tomé, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai. Então esse caminho tem uma direção, ele leva ao Pai. E o jeito de chegar lá é buscando esse verbo, que é o próprio Jesus Cristo, a palavra, né? A palavra com a ajuda do ajudador que ele vinha dar para nós, né? Por isso, conhecer Jesus é conhecer o Pai, e chegar lá é por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. Para isso, nós não ficamos sem uma ferramenta, sem um recurso, sem um meio totalmente adequado, porque nenhum homem é capaz de trilhar esse caminho. Senão Jesus não precisaria ter vindo ao mundo e dado a vida por nós. Ele poderia ter indicado esse caminho de uma outra forma, mas não, o modo era esse, né? Então, existe um recurso extraordinário que fica na nossa mão, que é a oração em nome de Jesus. Essa oração aparece nos capítulos 13, 14, 15, 16. 4 vezes Jesus vai mencionar essa oração, né? E ela é o meio que vai nos unir ao propósito de Deus e nos tirar do lugar em que estamos para ir avançando nesse caminho cada vez mais próximos de Deus. É por esta oração que nós vamos conseguir. A oração em nome de Jesus. Mas para orar esta oração, a gente precisa saber o que significa. E nós falamos várias vezes. Significa pedir, oração é um pedido, né? É uma prece, é pedir aquilo que o próprio Jesus quer para nós. Se não for isso, não estaremos orando em nome dele. Então, pedindo aquilo que o próprio Jesus quer para nós, né? E aí, então, foi que Jesus nos deu o poder desta oração nessa frase que está aí na tela. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e a fará maiores do que esta. Olha o tamanho do poder desta oração, né? Mas como que isso acontece? Antes algo tem que acontecer dentro de nós. E ele diz como? E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja, para fazer o que eu quero que vocês consigam, o que eu quero que vocês sejam, o modo de ser que eu quero para vocês, tudo que pedirdes ao Pai, eu o farei, vô-lo farei, Jesus dizendo, eu mesmo o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E depois ele acrescenta, qualquer coisa que me pedirdes, que pedirdes a mim, em meu nome, ou seja, para fazer o que eu estou mandando, aquele mandamento extraordinário que nós já falamos, Jesus vai fazer, mas existe algo que fica na nossa mão. Isso eu queria enfatizar hoje, mais uma vez. O que você pedir, e para você pedir, você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Jesus para você, porque daí se você pedir, e você precisa pedir, e conhecendo a vontade dele, você vai estar pedindo o que ele quer, então você vai pedir em nome de Jesus. E aí ele dá a garantia. Eu faço.
se ele não cumprisse, ele não era Deus, e pouco importa, não estaríamos gastando tempo com ele aqui. Mas a palavra dele é a plena verdade. Então isso é a grande base de fé de todo cristão. Conhecendo a vontade de Cristo, e isso nós vamos ver como é que vai acontecendo cada vez mais, a gente pode pedir e vai receber. Olha aí como é que eu vou conhecer qual é a vontade dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi isso que falamos, né? E aí, então, o Pai vai enviar um ajudador para nós. E isso é o nosso assunto, o nosso tema, né? Que vai se desenvolver ainda em detalhes, que é a presença do Espírito Santo. E é nesse texto, nós vimos a semana passada, ele fala que uma vez recebido esta graça, essa presença, essa força que está em cada cristão, mesmo que ele ainda não tenha consciência disso, é isso que nós queremos realçar, essa consciência, né? Mas essa força que está lá, pacientemente, ela está lá para ficar, pessoal, eternamente. Então vimos isso e vamos tomando consciência disso, né? Bom, a presença do Espírito Santo está ali, a oração em nome de Jesus está ali, agora precisamos dar mais um passo, ir guardando a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus afirmou, quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele, né? Então é assim que se desenvolve esse relacionamento que vai sendo mais intenso cada vez que nós vamos dando importância. Importância é guardar, é dar importância, guardar o mandamento e a palavra, né? Tudo isso a gente está passando, está reforçando o que já foi falado na semana passada, mas vale a pena porque avivar, né? Até chegar no momento que vamos dar continuidade. Mesmo que para isso a gente vá andando num passo mais lento, né? O Espírito Santo ensina tudo e recorda tudo o que Jesus disse. Foi ele que escreveu as Escrituras através de homens. Foi recordando aos discípulos que registraram aquelas coisas, ou que pesquisaram aquelas coisas, recordando o que ele havia dito e criando os meios de registrar isso de uma forma inspirada, de modo que a Escritura é digna de fé, né? Então, o Espírito Santo em nós ajuda-nos a tomar consciência do entender a palavra e depois guardá-la, recordar dela, né? E Jesus afirmou algo extraordinário, dizendo que o Paráclito, aquele que estaria eternamente conosco, seria enviado em nome de Jesus, ou seja, na primeira oração para receber o Espírito Santo, ela é sempre em nome de Jesus. Ele vai nos ensinar. Por isso que eu falo, vai para a palavra, vai nessa consciência, procura, porque o Espírito Santo vai começar a trazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu falo nas minhas limitações, você vai ler nas suas limitações, mas o Espírito é perfeito. Ele é que traz tudo, né? E aí vem a frase da paz, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Ela não dá como o mundo a dá, né? Então, é uma vontade de Deus que nós não nos perturbemos no coração, porque esse é o ambiente favorável para o Espírito falar. Estamos todo o tempo voltados a esse ensinamento. O Espírito Santo está conosco. E a paz é a certeza de que algo grandioso está dentro de nós, tão poderoso que nos une a Deus, ao próprio Deus, e não tem razão mais para ansiedades e medos, né? Precisamos ir excluindo isso, pouco a pouco, aprendendo a pedir aquilo que convém, né? Então é assim que a ordem está dada. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorice. E Jesus estava dizendo isso porque naquela hora os discípulos estavam temerosos. Ele estava anunciando que ia embora, né? Mas ele ia fazer isso para o bem deles e de todos nós, né? E aí Jesus começa um ensino importantíssimo. Nós já falamos também, né, semana passada, que é como acontece a nossa renovação. Essa renovação que nos faz irmos
tornando como Jesus é. E ele mostra isso por um processo. Ele mostra isso por um processo tipo parábola, né? Ele vai fazer a figura da videira, e vai falar que o próprio pai é o agricultor dessa videira e que essa videira possui ramos, mas que devem dar frutos. E esses frutos é justamente o mandamento se cumprindo. O fruto é o fruto do amor. Então, tudo isso eu queria repassar para ficar muito claro. Nós precisamos produzir esses frutos. Por quê? Porque a videira é o próprio Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a videira. E meu pai é aquele que está cuidando dessa videira. Ele é o agricultor, né? Mas nós somos os ramos. E os ramos precisam produzir o fruto do amor, que é o mandamento. Tudo está feito para isso. O que você precisa para produzir esse fruto, que é o amor, e olha, cuidado, preciso sempre lembrando as coisas, porque o amor não é aquele que o mundo prega, hein, pessoal? O amor não é esse que a gente escuta falar desde pequenininho. O amor é essa natureza de Deus, essa natureza de ser, né? O amor do esforço, do empenho, esse amor não é errado, mas ele não é o amor de Deus. O amor de Deus é uma capacidade de fazer o que é bom, não por esforço, mas por natureza. E é isso que nós precisamos, né? E dar fruto é justamente isso. Vai sendo alimentado pela nova seiva da palavra, pela vida que está no Espírito de Deus e começa a produzir essa natureza de ser como Deus é, né? Para isso, tem um processo. E a figura da videira é que foi mostrada para nós. Existe a poda, existe a necessidade de produzir mais, de crescer, é uma coisa que cresce, é uma coisa que tem vida, né? Mas precisa perseverança, precisa permanecer. Esse é o método dos frutos, a gente falou, e estamos enfatizando, né? Produzir fruto tem que permanecer, mas permanecer aonde? Em Cristo. E lembre-se, permanecer em Cristo é isso mesmo que nós estamos fazendo. Meditar sobre a palavra, proclamar essa palavra, procurar viver esta palavra, mas principalmente guardar esta palavra em nós e fazer isso até pessoalmente, mais do que ficar ouvindo, né? Pessoalmente, porque é aqui que está dando a grande orientação, né? Então, cada um individualmente precisa permanecer nisso. Ele fala, lembra, nós falamos, cita 8 vezes aqui a palavra permanecer, a importância de estar nele. Porque tudo nesse mundo, se você olhar à tua volta, vai estar te chamando a atenção, vai estar tirando de permanecer naquilo que importa, né? E tem que ser ao contrário, a gente tem que fazer tudo nesse mundo, mas tudo de um modo diferente, tendo como vínculo essa comunhão com o Espírito que nos faz permanecer em Cristo, tá? Então, isto é o nosso propósito, é isso que nós precisamos, né? Permanecer. E aí ele vai falar desse amor que é dar a vida. Quando quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, nós falamos, né, na semana passada, ele não queria que fizesse, porque ele achava que era uma humilhação Jesus lavar os pés dele, né? E aí Jesus falou que se ele não fizesse isso, ele não teria parte com ele. Ele levou aquele susto e falou, não, então me lava inteiramente. Jesus falou, não precisa, né? Precisa só lavar os pés realmente, para que você possa dirigir nesse caminho. Mas ele estava afirmando, não, eu vou dar a vida por você. Ele falou, ainda não, uma hora você vai estar pronto para dar. É quando a pessoa cresce nisso. Aí está pronto de dar vida. Ou dar a vida. Pode ser as duas condições. Isso não há impedimento para aquele que está cheio do amor. Mas, enquanto não, ainda não está preparado. Era o que estava acontecendo com Pedro. Então, para produzir os frutos do amor, que é dar a vida, tem que ter
tem que conhecer o mandamento, tem que perseverar no mandamento, né? E isso é a grande ordem, é a grande ordem de Deus. Por isso é o amor como ele amou. Isso é o que Jesus fala, ele termina aí: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus para cumprir esse mandamento, Jesus mesmo faz, né? E aí ele vai esclarecendo, vai mostrando que o Espírito Santo, ele vem... Agora aqui eu vou alertar, nós estamos entrando já no assunto de hoje, tá? Passamos por todo, nós terminamos o da semana passada, na verdade nessa passagem que era permanecer, e que era da videira, né? O desenvolvimento da videira. Ainda continuando nessa passagem hoje, nós já falamos aí que produzir os frutos do amor, que é dar vida, demos esse exemplo, que precisa estar disposto a isso, mas essa disposição é mais do que simplesmente oferecer-se a morrer em lugar do outro. É, na verdade, estar pleno de vida para transferir esta vida para o outro, e isso se dá por um processo de entrega que a gente faz quando a gente vai tentando atrair as pessoas para a vida eterna, que é a vida em Cristo, né? Então, agora vamos ver com mais calma, continuar adiante, né? A obra do Espírito Santo: convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que está escrito aí na tela, né? Convencer do pecado. Vamos ler o que o texto diz. Então, Jesus falando: agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Vocês estão vendo a importância do Paráclito? Só para deixar claro, acho que todo mundo já sabe, mas Paráclito é o Espírito Santo. É só uma outra maneira de escrever, que talvez o melhor fosse escrever aquilo que é o mais conhecido, que é o Espírito Santo mesmo. Mas é o que está registrado, né, na tradução. Então vamos falar o Paráclito, mas é o Espírito Santo. Entretanto, vos digo a verdade, convém, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Quando vier, por que será, né? Nós vamos começar a refletir. A palavra de Deus é para fazer. Por que será que ele não enviaria se Jesus não fosse e não entrasse no céu? Então nós vamos entender um pouquinho disso, né? Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele dá uma explicaçãozinha que nós precisamos refletir. Eu estou falando como que a gente vai aprendendo a ouvir esse Espírito, tá? Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Precisa refletir sobre isso. O que é isso? O pecado é não crer em Jesus? Quer dizer que se eu matar alguém, não é pecado? Não é. Eu só estou levantando questões, mas é para você ir pensando, né? Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste, para Deus, o pecado consiste em não crer em Jesus. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Então, o Espírito Santo vai convencer a respeito da justiça, porque Jesus já não estaria com eles. Então, tem que ter alguém que fica no lugar. Aí a gente já dá para entender mais fácil, tá? Ele é que vai passar a convencer da justiça. Jesus até ali estava revelando toda a justiça nele mesmo, naquilo que ele levava aos apóstolos, que depois foi registrado nos evangelhos. Tudo aquilo é a justiça. Mas agora ficaria o Espírito Santo convencendo a respeito da justiça, porque Jesus já não mais estaria no meio deles, e eles já não mais o veriam. E convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Então aqui, agora a gente precisa parar um pouquinho. Vamos refletir nessas três frases de Jesus, né? Bom, primeira questão.
Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Porque o pecado consiste em não crer em Jesus. Bom, vamos ver aí. Se você crê em Jesus, o problema do pecado está resolvido? Vou fazer a pergunta um pouquinho diferente. Se você crê de verdade em Jesus, você tem condições de vencer o pecado? Agora ficou mais claro, tá vendo? É assim que a gente vai buscando as respostas. Se você crer de verdade em Jesus, você tem toda, absoluta e completa condição de vencer o pecado. Por isso que o pecado só existe em nós na medida em que estamos aí titubeantes em crer. Porque se a gente conhece que é pecado, reconhece que é uma coisa errada e não tem como vencer isso, é porque ainda não cremos em Jesus suficiente, né? Porque se nós cremos nele, ele nos deu recursos para que nós possamos nos libertar do pecado. Então, o Espírito Santo é que faz isso. Ele vem convencer a respeito do pecado. Ele vem dar consciência do que é errado. Ao ter consciência do que é errado, nós temos a ferramenta para eliminar o pecado. E é nesse sentido que o pecado consiste em não crer. Porque se nós crermos que o que Jesus falou é a verdade, e o Espírito ajudador que está conosco nos revela o que é pecado, nós temos o recurso e o entendimento. A partir daí é só orar em nome de Jesus. Se eu orar em nome de Jesus, eu vou vencer aquele pecado. É o único jeito, viu? Porque o homem não é capaz disso. A Bíblia fala claramente. Paulo usa um exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala aos romanos, de que a situação do homem no mundo é uma situação complicada, porque o querer fazer o bem até está no homem, está na maioria dos homens, não em todos. Tem aqueles que já assumido mesmo o caminho das trevas, mas a maioria, o querer fazer o bem até está. Porém, o realizar isso é que não está. Então, e para realizar, precisava de uma comunhão com aquele que vence o pecado, que é o próprio Jesus Cristo. E essa comunhão só veio por meio do Espírito Santo, que dá consciência do pecado e nos une a Cristo para que a oração em nome de Jesus elimine aquele pecado. Então, tá vendo? O Espírito Santo é essencial porque ele dá consciência do pecado. Ele convencerá o mundo a respeito do pecado e esse pecado vai existir porque a gente ainda não tinha a fé em Jesus. Mas a partir daí, nós temos plena condição de superar todo o pecado. É um processo imediato que acontece uma vez só? Não, é um caminho, pessoal, um caminho. Por isso que está ligado ao lava-pés, por isso que está ligado a todo esse processo. Então é algo que tem que ser contínuo, crescente, sempre em níveis cada vez mais altos, porque à medida que vamos trilhando esse caminho, estamos nos aproximando de Deus. E o pecado não chega na presença de Deus, né? Mas nós temos como vencê-lo. Consiste apenas em crer em Jesus e ouvir o Espírito, né? Porque quem dá o conhecimento, quem convence do pecado é o Espírito. Então esse é o primeiro recurso extraordinário. A consciência do pecado, o poder da oração em nome de Jesus, a vitória que nos aproxima de Deus, e demos então mais um passo no caminho que leva ao Pai. Convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Então isso é aquilo mesmo que nós falamos. A justiça é tudo o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, tudo que ele fez quando começou a fazer, ele privilegiou a justiça, totalmente, a ponto de permitir até o mal. Porque
era necessário isso, senão não seria justo. E a justiça em Deus é essencial, né? E convencer a respeito da justiça é algo que precisa conviver com Deus. É algo que precisa estar conhecendo cada vez mais Jesus, que veio cumprir a justiça completa, né? Então, esse convencimento a respeito da justiça é obra do Espírito também. Ele está unido ao Pai, unido ao Filho, e vai nos dando consciência dessa justiça, aquilo que é a verdade. A verdade, tudo o que é mentira é injusto, né? E essa verdade está na palavra, está no Verbo, está no Espírito de Deus e está aí disponível para nós. Jesus não estaria o tempo todo ao nosso lado como está o Espírito Santo. Mas a gente não vê e não dá atenção. Então essa é o grande alerta para cada um que está ouvindo. É a busca do Espírito, dessa consciência a respeito da justiça que está dentro de nós. E ela se ressalta quando nós vamos para a palavra de Deus e vamos lá procurando comparar o que está ali com o que nós vemos à nossa volta ou o que vemos em nós mesmos, que é o mais importante ainda, né? Então, e é assim... Se a gente, os discípulos tiveram a oportunidade de ter Jesus do lado deles, falando com eles, né? E levando a justiça para eles. Mas agora nós temos aquele que está eternamente. Por que eternamente? Porque este caminho se estende para a eternidade. E esse é o recurso ilimitado que está ao nosso favor, para nos convencer do que é a justiça verdadeira. Porque a justiça dos homens, ela existe, mas não é e não cumpre a justiça de Deus. Isso é palavra das Escrituras, né? Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, nós sabemos, é o demônio, né? Por que ele é príncipe desse mundo? Porque o homem tirado da terra, nascido no mundo, para aqui começar o processo de comunhão com Deus, o primeiro homem entregou, decidiu crer na palavra de Satanás. E isso deu direito legal dele estar aqui nesse mundo, como autoridade, né? Mas só que ele é príncipe desse mundo que já está julgado e condenado. E aí vem aquelas questões que a nossa mente vai levantando, né? Mas se ele está julgado e condenado, como é que ainda age tanto no mundo? Como é que está acontecendo essa enorme apostasia que nos cerca? Como é que as pessoas estão se distanciando tanto de Deus? Sendo que isso até estava escrito que seria assim, né? Então, ele está julgado e condenado. Então, ele está agindo aí à vontade. Então, agora vem o entendimento. A gente tem que buscar essa ajuda no Espírito Santo. Ele está julgado e condenado para aquele que está em Cristo. E é por isso que esse processo, ele é importantíssimo. Ele é esse processo de conhecer a justiça, né? De crer, conhecer a justiça e depois ter essa certeza. O príncipe desse mundo já não tem autoridade sobre mim. Mas cuidado, né? Isso acontece naquilo em que você realmente está firme na fé e está pleno da justiça, revestido da couraça da justiça, né? Porque nas partes em que ainda a gente está titubeando na fé, em que a gente ainda não tem o conhecimento pleno da justiça, nessas partes ele encontra eventualmente algum espaço legal. E é por isso que a gente às vezes é corrigido e precisa ser, né? Para sair desse domínio. Então nós entendemos aí uma coisa importantíssima. Tudo isso nos foi deixado na pessoa do Espírito Santo. O conhecimento, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas que precisa refletir. É assim que a gente aprende as coisas da palavra de Deus. É assim que a gente vai crescendo e vai, então, produzindo cada vez mais a natureza de Cristo, que são os frutos do amor. Olha aí, o Espírito Santo também vai ensinar.
Você está vendo como nós estamos falando tudo coisa que está relacionada com esse Espírito? Jesus saiu e deixou ele no lugar, não nos deixou só, né? E Jesus falou isso aqui, ó, no capítulo 16, começando do versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, a dizer-vos, mas não as podereis suportar agora, tá vendo? Não, é um processo, não é uma coisa que a gente vai aprender tudo de uma vez e vou guardar e acabou. Não, é um processo de discipulado, de andar junto, né? Então, não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Então, na verdade, ele vai estar falando de Jesus. E vai estar falando até esse anúncio da segunda vinda de Cristo. Ele vai estar em nós, porque todo aquele que está em Cristo tem essa maranata dentro de si. Vem, Senhor Jesus, né? Essa vontade de que ele volte, né? E ele vai mostrando os sinais da vinda de Cristo. E vai também dizendo o que ouvir. Pessoal, isso é uma coisa que quem está aqui falando precisa pedir, viu, em oração. Eu preciso pedir. Eu preciso aprender a dizer o que ouvir. Isso o Espírito Santo sabe. Ele sabe dizer o que é para ouvir. E às vezes a gente quer falar um monte de coisa, quando ele quer dizer algo que é essencial, né? Então, ele vai dizer o que ouvir, o que é necessário ouvir, né? E anunciar-vos as coisas que virão. Ele me glorificará, disse Jesus, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso vos disse, há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Porque o Espírito Santo dá testemunho de Jesus e fala aquilo que o Pai revelou. Então, temos aí a importância dessa presença viva do Espírito Santo em nós, que você precisa ir tomando consciência cada vez maior. Eu preciso ter essa certeza. O Espírito de Deus habita em mim, não por meus méritos, não por nada, é unicamente porque eu acreditei em Jesus e estou aí perseverando, porque a perseverança, sim, é parte nossa, né? Bom, olha aí o que resulta, uma alegria perfeita, recebendo a resposta da oração em nome de Jesus. Olha que frase, isso é extraordinário, olha só. Recebendo a resposta da oração em nome de Jesus, aquilo que Jesus garantiu para nós. É algo que a gente já pela fé tem que ter certeza, aquilo eu tenho, mas ao ver acontecendo, aquilo então, a alegria se penetra, surge a alegria, né? Então Jesus explica isso, e João descreveu, né, no capítulo 16, aí nesse texto que está na tela. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Agora ele está falando do cristão maduro, hein? Aquele que cresceu, né? Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo. E aí ele fala novamente da oração em nome de Jesus. O que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Ele estava falando isso para os discípulos naquele dia, antes da morte na cruz. E naquele dia ele havia dado o mandamento. Então não tinha como eles pedirem para Jesus algo em nome dele. O mandamento ainda não estava estabelecido, porque pedir em nome é pedir para fazer o que alguém mandou. Eu repito isso muitas vezes. Eles não tinham como pedir ainda, mas agora nós temos, né? E ele estava falando, e agora vocês terão. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis. E é fato, não tem jeito, porque ele deu garantia, ele mesmo faz, né? Para que a vossa alegria seja perfeita. Receber resposta dessa oração, primeiro, é um crescimento, porque você vai estar pedindo para amar como Jesus amou, e isso é crescer, isso é se tornar como ele é, isso é cumprir o propósito de Deus para nós, e ao perceber esses detalhes, a alegria vai se tornando perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, como aquela da videira e tudo mais, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia, então estou dizendo, um cristão bem maduro, né?
Naquele dia pedireis em meu nome, já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Aí é o começo, né? O começo não, aí é o grande argumento. Se nós amamos em Jesus, se nós cremos em Jesus, o processo está rodando, está acontecendo. E vamos crescendo no amor do Pai. Por quê, hein? Porque vamos ficando parecido com o Filho. E cada vez que vamos ficando mais parecido com Jesus, cada vez que vamos nos tornando mais como Jesus é, o amor de Deus está mais completo e pleno em nós. Porque o Pai, quando Jesus, na hora do batismo, compareceu diante de João Batista, disse assim: eis aí o meu filho, em quem eu pus toda a minha afeição. Toda a minha afeição. Significa que todo o amor do Pai está naquele que vai se tornando como Jesus. E é um processo crescente para nós. Para Jesus é pleno, para nós é um processo crescente, né? Então, à medida que vamos crescendo, vai chegando uma hora que o amor de Deus está intensamente em nós. E aí nós vamos ser realmente conduzidos plenamente pelo Espírito e vamos então realizar as obras de Deus como Jesus realizou. Ele deu testemunho do Pai pelas obras. E o homem pode dar na medida em que perseverar, permanecer, produzir os frutos, crescer e aprendendo a amar como Jesus amou, sendo como Ele é e, portanto, cheio do amor do Pai. Bom, terminamos aí esses ensinamentos. Nós vamos entrar numa nova etapa agora, depende do horário. Deixa eu ver. Então ainda tem um tempinho, né? Então já vamos, antes de entrar, deixa a tela do jeito que está aí, deixa eu só te falar. Toda essa passagem, ela eu falei, eu exagero de insistir, tá a essência de tudo, aí ela se multiplica no restante dos evangelhos, né? E o evangelho como um todo é cada vez mais detalhes do próprio Jesus Cristo. Então é importante refletir sobre essas coisas, pensar e começar a buscá-las, tomar posse pessoal, é uma atitude pessoal de cada um de nós, né? Porque nós vamos ver agora, nessa etapa, e é uma etapa bem bonita, da mesma forma que essa outra, que Jesus, antes de partir, fez algo extraordinário para nós, para você, para mim, para os apóstolos, principalmente naquela época era para os apóstolos que estavam ali, mas se estendia a todos nós, como ele mesmo vai dizer, né, na oração. Ele orou ao Pai por nós, pelos apóstolos, porque ele era o começo, era a semente que ia se espalhar, e por todos nós. Então essa é a oração em que ele se colocou como sacerdote, entre Deus e nós. Por isso oração sacerdotal. Está em João 17, é o capítulo 17, que nós vamos ver. A primeira oração que Jesus fez, nesse instante, foi por ele mesmo. Por ele mesmo. Depois ele começa a orar por cada um de nós, né? Então vamos ler aquele orou por ele mesmo. Está em João 17, nesses primeiros versículos aí, até o versículo 5, né? Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Então estava na hora, pessoal. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. A morte de Jesus na cruz é o filho glorificando o Pai. E Jesus entregando o filho é a glória de Deus, porque ele resgata o propósito de Deus, que era gerar filhos na terra, né? Então é chegada a hora. Então Jesus pediu que ele fosse glorificado nessa hora, porque ele estaria levantado e todos os homens olhariam para ele, né? E continuou, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, Jesus sabia que esse poder seria mantido, né, nele, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, e não é só os homens, é toda a criação,
ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Então, ele daria vida eterna a todos aqueles que, por meio dessa interação com Deus, estariam dentro do propósito pelo qual Cristo veio ao mundo, né? E, portanto, eles seriam entregues a Cristo. Ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Então Jesus estava pedindo a capacitação para dar esta vida eterna. Ora, a vida eterna consiste em que conheço a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. E aí ele acrescenta: eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Bom, nós sabemos que Jesus se despojou completamente da glória para estar aqui como um de nós, né? E agora ele estava orando ao Pai para restaurar essa glória em plenitude junto dele. E que se cumpriu. Ele subiu aos céus e não enviou o seu Espírito. E esse Espírito está fazendo esse elo de ligação até a segunda vinda de Cristo, que agora está na glória plena, né? Mas a partir deste momento, essa oração, que já se cumpriu, né? Aí Jesus ora por todos os que creem. E aí que nós vamos ver. Pera. Tá repetida essa. Ah, não pagou. Então, agora Jesus orando por todos os que creem. Está lá João 17, vamos ler de 6 a 11, né? Então Jesus orando: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e deste-mos. E guardaram a tua palavra. Aí, é importante, os homens que Deus deu a ele foram aqueles que guardaram a palavra de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me destem procedem de ti. Isso é uma coisa que vai crescendo em nós, na medida que a gente vai reconhecendo que em Jesus se cumpre toda a vontade de Deus, né? Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e eles a receberam, e reconheceram que verdadeiramente saí de ti. Isso é uma coisa que cresce dentro do cristão. Ele vai começando a ver a Bíblia, que parecia algo assim, uma coisa religiosa, uma coisa da antiguidade. De repente ele vai reconhecendo essa palavra viva, vai vendo que ela é o próprio Cristo, que dá quase que palpável, que é algo extraordinário acontecendo, e nós passamos a receber e reconhecer que verdadeiramente ali está Jesus, e que ele saiu do Pai e agora está junto do Pai. E creram que tu me enviastes, né? Então Jesus estava orando. Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então esses que reconheceram se tornam filhos de Deus, são do Pai. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Então Jesus estava voltando. E aí vem a oração por nós. Guardai-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Olha essa oração, a fim de que sejam um como nós. Jesus é um com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque se fossem pessoas diferentes, haveria diferença nas respostas, nas ações, no modo de ser, Isso significa que se um era perfeito, o outro eventualmente não seria, se houvesse diferença. Se o outro é perfeito, então aquele primeiro não era, né? Faltava algo ou sobrava algo, não pode, né? A perfeição leva a uma unidade. Por isso que Jesus ora para que nós todos sejamos um. Porque o jeito de ser um é chegar na perfeição, né? Então,
ele orou para que nós chegássemos na perfeição. Essa é a oração que ele fez ao Pai. Guarda-os em teu nome, que me encarregasse de fazer conhecido, né, a fim de que sejam sejam um como nós somos um. Né? Depois ora por todos, aí continua orando, né? no versículo 12. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, à medida que vamos crescendo, existe uma promessa de entrarmos na plenitude da alegria de Cristo. E continua ainda no 14. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Você vai ficando estranho no mundo, né? Como também eu não sou do mundo. Jesus também foi odiado, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Então, ele pediu a plenitude da alegria e que nós estejamos num mundo extremamente corrompível, mundo que é altamente corruptivo, né? Que tenta o tempo todo nos absorver, levar a deterioração, levar para os níveis das trevas, da escuridão, continuamente. Mas a oração de Jesus em nosso favor é que Deus nos preserve do mal, nos preserve dessa tendência às trevas, que existe acentuadamente crescente no mundo, mas que aqueles que estão na luz têm como resistir e têm como prevalecer sobre elas, porque sempre haverá aqueles que estão sendo elevados em meio a uma multidão que vai se entregando às condições de Satanás. Os preserves do mal. Então essa oração está aí, colocada eternamente diante de Deus em nosso favor. E continua. Eles não são do mundo, porque eu também não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Isso que nós temos insistido tanto. Está lá a verdade, pessoal. E ela é fonte de santificação. É conhecendo a palavra, com a revelação do Espírito, que eu posso orar a oração em nome de Jesus. E então ser santificado, ser transformado e cada vez mais diferente do mundo. Santificação é separação, que vai se cumprir no juízo. Mas até lá, nós já podemos estar preparados, estar suficientemente santificados para ocupar este lugar da luz, né? Como tu me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles. Jesus deixou tudo e veio aqui por nós, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então a verdade é a palavra, é ela que santifica, e à medida que nós vamos absorvendo essa palavra, temos os recursos para isso, então vamos nos tornando santificados pela verdade. Continuando a oração de Jesus, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Aí nós chegamos, pessoal. Ele estava orando pelos discípulos, estendendo a nós. E agora ele estende claramente a nós, né? Mas por todos aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, ó, a unidade de novo aí, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Olha aí o testemunho. Na medida que aqueles vão se tornando um, vão sendo aperfeiçoados, vão se transformando, então vai sendo um testemunho e outros em volta podem ser estimulados a vir pelo mesmo caminho, esse único caminho que leva ao Pai. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos. Está vendo como a unidade é a perfeição? Para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, como amastes a mim. Então, esse testemunho é o que nós precisamos dar no mundo, e Jesus orou para que nós conseguíssemos, né? Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste. Esse é o lugar da luz. Ele quer que nós nos tornemos luz para estar lá,
para que vejam a minha glória, que é essa luz intensa, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Então, ele estava lá antes de tudo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. O Verbo e o Espírito, e agora em nós, o mesmo Verbo e o mesmo Espírito, para que nós estejamos com ele e todos nós que cremos em Jesus Cristo. E estejamos nesse lugar, ou melhor, estejamos lá naquele lugar que podemos dizer que é a Jerusalém Celeste, né? Depois continuou mais uma oração. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviastes. Manifestei-lhes teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles. Está vendo como nós vamos nos conformando a Cristo? E, portanto, o amor que o Pai tem por Cristo passa a ser nosso. É o amor com que ele amou Jesus passa a ser o nosso amor. Você vê que a Bíblia todinha coerente, não tem uma frase que seja incoerente com o resto. O problema é ter a revelação do Espírito de Deus, né? Então, veja aí, nós vamos encerrar agora, tá? Os 7 pedidos que Jesus fez por nós. Acabou aí, tá, pessoal? Foi aí que acaba a oração sacerdotal. E eles revelam o propósito de Jesus para nós. Ele orou ao Pai para que nós fôssemos guardados no nome de Deus, no nome do Senhor, né? Para que nós tenhamos a plenitude da alegria dele, para que nós sejamos preservados da corrupção e do mal, para que nós sejamos separados, santificados no lugar da verdade. Aonde está a verdade? Santificados pela verdade. Sejamos perfeitos na unidade, ou seja, vamos conformando a unidade perfeita, né? Onde eu estou, lá naquele lugar, estejamos com ele, nesse lugar de plena luz. E o amor com que Deus amou o Filho esteja em nós, e Deus e Jesus em nós. Então, essa oração resolve todos os nossos problemas. E Jesus orou por nós. Quem pode se opor a estes propósitos? Eu vou falar para você refletir nisso. Quem pode se opor a este propósito? Até o príncipe desse mundo já está julgado e condenado, mas a resposta eu vou dar na próxima semana. Mas você tem que pensar. Quem pode se opor a uma oração dessa, feita pelo próprio Filho diante do Pai? Ninguém? Cuidado, vamos pensar na resposta. Bom, vamos entregar essa nossa pregação ao Pai em nome de Jesus. Receba, Senhor, e transforme as palavras para que sejam aquilo que deve se ouvir. E que todos possam acolher, e que a Tua palavra, Senhor, produza em nós tudo aquilo que ela diz. Amém.